Oi, gente, tudo bem com vocês? Pro vídeo de hoje eu trouxe essa receitinha de rosca caseira que é muito fácil de fazer e fica uma delícia. Eu comecei colocando nessa bacia bem grande 250 ml de água morna e 250 ml de leite morno. Eu misturei os dois e coloquei para mornar junto. Depois eu coloquei 2 ovos inteiros e agora eu vou colocar 8 colheres de açúcar. Se você quiser usar adoçante, pode usar que dá certo. Eu vou colocar 7 colheres bem cheias de óleo, mas se você quiser usar óleo de coco, você pode colocar ou óleo de girassol que dá certo também, não influencia em nada na receita. Eu vou colocar também 1 colher rasa de sal e agora eu vou misturar tudo muito bem para dissolver o ovo. Depois, enquanto eu vou misturando, eu vou colocar 2 saquinhos desse de fermento de 10 gramas. Vou misturar tudo muito bem. Eu já vi gente falando que não pode colocar o fermento junto com o sal ou colocar um em cima do outro sem misturar, que dá errado, tipo, tira o efeito do fermento. Por isso que eu sempre faço desse jeito. Eu não sei ao certo se isso acontece mesmo, né? Depois de misturar tudo muito bem, eu vou colocar a farinha aos poucos. Eu tô usando dessa tipo 1, então eu não vejo necessidade de peneirar ela. Se a sua for de uma marca ruim ou você vê que ela vai ficar com gruminhos, pode peneirar ela antes para a massa ficar mais fofinha também. Essa eu tenho o costume de usar para fazer todo tipo de massa que eu vou fazer e eu já sei que ela não vai ficar com gruminho. Eu coloquei um pouco e depois eu coloquei o restante. E no total eu usei 1 quilo de farinha, todo o pacote. Eu coloquei metade e depois eu coloquei outra metade. E na hora que você colocar a segunda metade de farinha, você já pode colocar na bancada, na sua mesa, onde você for sovar a massa. Ela não precisa ficar sovando por 10, 20 minutos, não. Você só tem que deixar ela na consistência bem lisinha mesmo. Para essa quantidade de farinha e aquela quantidade de líquido que eu coloquei no começo, a massa fica bem molinha mesmo, tipo quase grudando na mão. Mas não é aquele ponto dela ficar grudenta. Isso ajuda para ela ficar macia. Sempre que você for fazer massa, deixa ela bem macia assim, grudando na mão, para quando ela crescer, ela ficar fofinha e não ficar seca. O restinho mesmo da farinha que sobrou, eu coloquei na vasilha, a mesma que a gente usou para fazer a massa, e eu vou tampar ela agora e vou deixar ela crescendo por 30 minutos. Aqui tá bem frio e eu sempre coloco dentro do forno e coloco uma vasilha com água fervendo por baixo para o vapor subir e ajudar ela a crescer. Depois eu tirei ela cresceu bastante, tá bem fofinha. Coloquei ela na bancada e eu já deixo a forma untada. Eu unto somente com óleo, igual eu mostrei aí que eu fiz. Coloquei um pouquinho de farinha na mesa e fui abrindo ela assim. Você pode abrir com a mão, igual eu tô fazendo assim, ou você pode abrir na bancada, do jeito que você achar mais fácil. Eu vou fazer ela nesse modelo, que é trançadinha. Você segura uma ponta e gira somente a outra. Eu vou deixar fazendo 2 vezes para vocês aprenderem. Tem outro jeito de fazer, você pode fazer ela redonda, tem várias formas de fazer. Eu acho assim mais rápido e bem mais fácil. Cada uma delas eu deixei com um peso de 40 gramas. Em uma forma eu fiz com 40, na outra eu fiz com 60. Quanto menor você fizer, melhor, que rende mais e ela cresce bastante, então compensa fazer ela menorzinha. E uma dica que eu vou deixar para vocês que não tem costume de fazer massa, se a sua massa estiver muito seca, se você vê que você passou o ponto da farinha na hora de sovar ela, quando você for abrir, tenta não colocar farinha igual eu fiz. Eu sempre coloco assim, que a minha fica bem grudenta, e eu coloco a farinha porque ainda dá, tipo, não vai aderir tanto nela, deixar ela seca. Se você deixar a sua muito seca, não coloca farinha na hora de enrolar. Depois que eu terminei de enrolar todas, eu peguei a gema de um ovo. Se você não tiver ovo, você pode pincelar café sem açúcar, se você tiver. O café é pronto mesmo. Ou você pode pincelar margarina por cima para elas ficar bem douradinhas. Se você não passar nada, elas ficam ressecadas. Coloquei elas para assar no forno elétrico a 200 graus por 30 minutos. No forno a gás, ela demora um pouquinho mais, mas você tem que ir vigiando ela para elas não queimar no fundo ou não ficar muito seca. Depois que elas assar, você pode colocar leite condensado por cima, igual eu tô fazendo, mas se você não tiver, você pode colocar uma caldinha de açúcar, que você coloca 200 ml de água para ferver e 4 colheres de açúcar. Deixa ferver bastante. Quando você vê que começou a engrossar, você apaga o fogo, espera esfriar e despeja em cima delas. É uma ótima dica para quem não tem leite condensado ou não gosta. E tá pronto nossa rosquinha caseira. E sério, gente, ficou uma delícia. Se você assistiu até aqui e gostou dessa receitinha, compartilhe com alguém que também ama receitinhas fáceis e até o próximo vídeo.